Graça e paz, igreja linda do Senhor, amém? Queridos, Deus tem tentado se manifestar no meio da igreja, tem tentado falar conosco por meio da Tua palavra, principalmente por meio da Tua presença, e não vai ser diferente hoje, né? Deus nos deu um tema para esse mês. Hoje a gente vai estar dando uma pequena introdução, né, desse tema, que a gente vai, no decorrer do mês, especificando os temas, mas que o Senhor possa me dar sabedoria para poder desenvolver aquilo que Ele colocou no meu coração, né? E o tema hoje é um tema muito forte para mim. Se é que o ser humano por si só, ele pode dar um nome para Deus, né? Porque o ser humano não pode dar um nome para Deus e nem consegue, porque o ser humano não consegue dimensionar o que é Deus de verdade, ou a proporção do poder e da grandeza dele, não é isso? Mas esse Deus que a gente serve, ele é um Deus tão maravilhoso, que como nós não temos a dimensão, não podemos proporcionar, ele se fez. Ele mesmo fez isso por nós, né? Então nós vamos estar falando sobre um tema, o eu sou, ou eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, depende muito da tradução da sua Bíblia. Isso se encontra lá em Êxodo 3, dos que puderem, abra sua palavra aí, Êxodo 3, e a gente vai estar lendo primeiro. E antes de começar a leitura, eu vou tentar fazer uma pequena introdução para que a gente possa entender, né? A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai pegando um pouquinho da história bíblica, né? E lá no começo, lá na origem, a gente vai ver na origem dos povos, quando, a partir do dilúvio, período diluviano, Noé, ele vai com a sua família para começar tudo de novo, amém? A partir de Noé, tudo começa. E através da descendência de Noé, os povos eles vão sendo feitos. Cada um dos filhos de Noé vão pegando uma região, né? Que hoje se constitui a África, a Ásia. Então, nós fazemos parte dessa descendência, né? Dessa divisão dos filhos de Noé. Só que, a partir do episódio da Torre de Babel, a palavra do Senhor diz que ali, aquele povo que começou adorando e cultuando a Deus, porque a palavra vai dizer que Noé, a primeira coisa que ele faz quando ele sai na arca, o que ele faz? Levanta um altar, não é isso? Ali ele levanta um altar, ele tipifica ali, é Deus que nos colocou na arca, Deus que nos salvou, Deus que nos deu uma oportunidade nova, uma oportunidade de fazer diferente, porque se Deus destruiu é porque o que existia não servia, não era isso? Então, eles começam com um referencial de Deus, que recebe o sacrifício, mas eles vão. Só que a partir da Torre de Babel, a palavra de Deus vai dizer que ali houve a mistura dos povos, né? Cada um começou a falar línguas ali que um não entendia o outro, aonde existem as línguas, né? Hoje diferentes. E não só mistura nesse sentido, mas como a idolatria. A idolatria ela começa a ser instalada ali, depois da Torre de Babel, ali a partir daquele período a idolatria é instalada. Assim, o povo de Deus ele continua seguindo a vida, porém eles começam a buscar conhecer esse Deus que foi apresentado através de Noé, mas através de divindades, através de ídolos, através de demônios, né, que a gente sabe que através das imagens, na verdade, são demônios que agem naquela área. Então, o povo sempre buscando conhecer Deus. Amém? Até hoje não é assim? Tem gente que fala que conhece Deus, tem gente que continua buscando Deus, mas quando ele não consegue conhecer esse Deus, ou ver esse Deus da forma que verdadeiramente ele é, ele acaba buscando um Deus para si, né? Que aquele que não tem convicção de quem Deus é de verdade, ele busca um Deus para si. Infelizmente, cai numa cilada, porque se eu não tenho noção de quem é Deus, se eu não conheço Deus, eu acabo fazendo qualquer coisa, meu Deus. Qualquer situação, meu Deus. O povo vulnerável. Então, a gente vai dar uma lida aqui para a gente poder continuar. Êxodo 3, a partir do versículo 7.
aqui diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. No versículo 8, por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém. Queridos, que lindo isso aqui, né? Então a gente vai entender que o povo de Deus, esse povo aqui pelo qual a gente leu, a gente já conhece toda a história, cativo, 400 anos no Egito, oprimidos, também vivendo o plano de Deus, porque lá em Abraão, quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus fala das promessas, daquele que obedece, aquele que desobedece, ele falou: esse povo irá me desobedecer e por 400 anos serão cativos. Então, eles não estavam aqui por coincidência. Eles também estavam vivendo um decreto que foi dado pelo Senhor. Sendo que houve determinado momento, e vocês leram aqui comigo, a palavra diz que nesse Egito, nesse lugar de escravidão, onde eles estavam sofrendo muito, e é algo muito interessante, eu vou estar falando para vocês daqui a pouco algumas características do Egito, mas antes que você saiba as características do Egito, se você não entender nada que a pastora falou hoje, você precisa entender só isso. A palavra do Senhor diz no começo desse versículo aqui, que o povo escravizado lá, eles começam a clamar e sofrer por causa daquela escravidão. Porque a palavra diz que eles ouviam as histórias que havia um Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, um Deus que era poderoso, um Deus que fazia proezas, mas entre eles ouvirem a história, mas a realidade deles era outra. Mas o estudo vai dizer para a gente que esse Deus, agora ele desce do céu, amém? Eu não estou cometendo heresia, você vai entender. Que a palavra vai dizer assim, no 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, tenho escutado o seu clamor. O Deus que viu a opressão do povo, primeiro ele escuta a opressão, depois ele vai e fala assim, ó: por causa dos seus feitores, e sei quando estão sofrendo, por isso desci. Por isso eu desci. Queridos, o próprio Senhor, porque quando a gente vai ler aqui no começo do capítulo 3, vai dizer: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, quem estava presente ali? Mais uma vez Deus descendo. Deus desceu para falar com o Criador. Deus desceu para falar com a sua criação, que estava sofrendo, oprimida, escravizada. E diante de uma sarça ardente ali, ele fala para o Criador assim, ó: eu tenho ouvido.
Eu ouvi. Eu tenho visto. Então Deus ouve o clamor, Ele desce para socorrer, e Ele é aquele que fala assim, não só vou descer, como eu vou livrar. Olha, esse Deus que desce, ouve, Ele quer se apresentar para o seu povo. E Ele não ouve, quando dá seguimento ali para você, Ele não só ouve, como Ele fala assim, eu os guiarei no caminho do deserto. Ou seja, o Deus que ouve o clamor, o Deus que socorre e que livra, o Deus que guia no deserto e conduz a uma terra. Olha o passo a passo de Deus aí na nossa vida. O Deus que nunca nos deixa só. O Deus que nunca nos abandona. Então, queridos, nunca esqueça isso. Deus, Ele desce para se apresentar para os seus filhos. Deus, Ele desce para se apresentar e para falar assim, ei, vocês estão aí cativos, vocês estão aí nesse deserto, mas acabou o tempo. O Deus do livramento chegou. Eu vou tirar vocês dessa escravidão. Sabe por quê, queridos? O povo do Egito, o povo de Deus, viveu durante 400 anos, alguns falam 430, mas a média de 400 anos escravizados, por causa de um decreto de Deus. É o faraó que era novo, tem toda essa história, né? Que não conhecia mais a história de José. Não, mas ele tinha que passar por aquilo ali, porque Deus já tinha falado que eles iam viver esse cativeiro de 400 anos. E quando se vive 400 anos sendo escravizado numa terra estranha, numa terra estrangeira, por mais que vocês saibam que vocês têm um Deus e cultuam um Deus e só podem adorar o único Deus, queridos, mas o lugar, Ele te abraça. O Egito, ele abraçou os filhos de Deus. O Egito, ele abraçou com as suas divindades. O Egito abraçou o povo de Deus com seus deuses. A palavra vai dizer que Faraó, ele se intitulava Deus, o Deus Sol. Tem tantas divindades, eu estava estudando sobre as divindades do Egito, mas eu pensei assim, eu não vou ficar cultuando divindades do Egito aqui, eu tenho que cultuar o meu Deus. O que eu preciso falar para vocês é que 400 anos de escravidão não foi só o ter que comer pepino e cebola, foi a escravidão que estava no coração. Porque era um Deus que conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque havia história. Mas o Deus que quer se manifestar no meio do povo dele é aquele Deus que fala assim, olha, eu não quero mais fazer parte da história, eu quero fazer parte do presente. E eu quero fazer parte do futuro. Quando Deus ele se apresenta na sarça através de Jesus, ele fala assim, eu tenho ouvido que eu ouço o desespero dos meus filhos. A escravidão, o jugo que está pesado sobre eles. Mas a maior preocupação de Deus para com o povo dele era que o povo dele tinha deixado de conhecer o seu verdadeiro Deus. Eles conheciam Deus Ra, assim é Jesus, que Jesus também desce. Olha que Deus maravilhoso, Deus que desce para falar com a gente. E a gente merece isso? Não merecemos. Então ele desce, ele se apresenta a sua criatura na sarça, e não só se apresenta, como ele revela o seu plano. Queridos, porque todas as vezes que o Senhor quer se apresentar para as nossas vidas, Ele quer mostrar a sua glória, o seu poder na nossa vida, Ele não pega a gente assim e larga a gente no escuro. Ele se apresenta a gente e Ele nos dá uma direção. E foi isso que Ele fez. Vai. Fala para Faraó, sabe por quê, queridos? Porque Faraó, como o povo já estava mais de 400 anos ali sendo governado pelo Egito, ele já achava que o povo de Deus era filho dele. Porque ele se achava Deus. Lembra o que eu falei? Se você não tem Deus como seu Deus, alguém vai ser seu pai? Tanto que Faraó relutou para poder liberar. A gente sabe que o coração foi endurecido para que a glória de Deus se manifestasse. Mas porque Faraó, ele falava, não existe outro Deus. O Deus sou eu. Quantas coisas que precisa se quebrar quando a gente não tem convicção de quem é o Deus ao qual nós servimos. Então,
Deus precisou ouvir, disse que desceu, e desceu, se manifestou. E a primeira coisa que ele faz quando ele vem na nossa vida, quando ele quer desatar algo sobre nós, ele fala assim: olha, de primeiro, eu sou santo. Tira a sandália do pé, porque esse lugar é santo. Amém? Não tem como ver a Deus sem santidade. Quer ser a Deus? Busca a santidade. Seja santo como Ele é santo. Não estou dizendo perfeição, queridos. Porque o que santificou o Horebe não foi o monte. O que santificou o Horebe foi o Deus Santo do Horebe. Sabe o que a gente precisa primeiramente para conhecer Deus? Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Tanta gente fala que ouve Deus, quando ora, ouve Deus, consegue ver Deus nas coisas, ver Deus em tudo. Sabe por quê? Não se santifica. Porque aquele que quer ver Deus de verdade como Ele é, Ele santifica seus lábios, seus olhos, seus ouvidos, sua vida. E tudo que ele passar a ver, ele vai ver Deus. Por quê? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, quando treva é do teu corpo inteiro, não é isso? Então a primeira coisa, quando Deus quer se manifestar para o seu povo, Ele fala: se santifica, porque eu quero manifestar o meu poder no meio de vocês. Grandes coisas, grandes maravilhas. Josué, quando eles estavam para herdar a terra prometida, eu amo essa passagem. Santifique-se, porque dentro de 3 dias, acredito que 3 dias, Deus fará maravilhas no meio de nós. Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. Deus quer abrir nossos olhos. Deus quer mostrar coisas novas. Deus quer operar milagres. Deus quer dar livramentos. Deus quer dar escape. Deus quer destronar os principados de idolatria. Deus quer destronar toda a idolatria do meio do seu povo. Santifica a sua vida para que você possa experimentar tudo isso. Então ele vai e fala, agora ele fala assim, olha, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas vamos ler uma referência aqui de Deuteronômio 6:4. Ele sempre vai frisar Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele nunca pode anular a promessa. A promessa começou em Abraão, Isaac e Jacó, a descendência. Ele nunca vai anular isso. Só que agora ele é um Deus presente. Ele é um Deus que quer agir no presente. Dá para entender, queridos? O passado passou. Agora ele é um Deus que ele quer atuar agora e na eternidade. Então, Deuteronômio 6:4. E ele vai dizer: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único. É o único? Por que ele fala isso agora? Porque ele chega no meio do povo e ele fala assim: esquece o Egito, esquece todos os deuses que o Egito cultuou, que eu acredito sim que os israelitas também cultuaram. Amém? Porque eles conviveram muitos anos ali. Princípios da lei foram se perdendo, tanto que quando ele fala para Moisés, reúne os anciãos primeiro, porque os anciãos eram aqueles que ainda tentavam manter os preceitos, os que conheciam, né? Nasceram ali, ainda tinha alguma coisa para se falar. Seriam aqueles que iriam influenciar o povo positivamente. Porque acredito eu, queridos, que os jovens dali já estavam totalmente influenciados pelos deuses do Egito. Então Deus, ele se apresenta dessa forma no meio desse povo para livrar o povo. E o povo não entende isso. A gente não entende que toda vez que Deus se manifesta na nossa vida, Ele vem porque Ele quer nos dar livramento. Quando Ele vem, Ele quer nos dar salvação. Agora Ele é um Deus presente. Agora, Ele é um Deus que vem no povo e quer trabalhar junto com o povo. Moisés, ele vira cheio da seu medo, de sua insegurança, e pergunta para Deus assim, porque Moisés também foi criado no Egito,
foi criado na religião do Egito, descobriu que ele era do povo de Deus também, mas a tua criação, a tua mente, tudo que ele tinha era proveniente do Egito, ou seja, Moisés também estava cheio de história. Moisés também precisava ter esse encontro. Moisés também precisava ver a sarça. Moisés também precisava ver a ação desse Deus, não era só o povo, não. E ele fala, mas Senhor, ele não fala assim, Senhor, se eu for a Faraó, se você for ver o discurso de Moisés, a primeira coisa que ele fala, se eu for ao meu povo, os israelitas, o que eu vou falar? De quem é o Senhor? Como se ele falasse assim, a gente não te conhece. Que Deus é esse? Se ele chegasse diante do povo, ele ia falar assim, Deus vai nos livrar. Sabe o que o povo ia perguntar? Qual Deus? O Deus Ra, o Deus não sei o quê? Qual? Qual deles? E a resposta de Deus é linda, queridos. O Deus que faz o filho descer na sarça, o Deus da eternidade, ele fala assim, eu sou. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Que a palavra eu sou o que sou está querendo dizer que ele, o nome dele por si só já é o reflexo do que ele é. Ele não precisa de títulos. Ele não precisa que ninguém dê um título para ele. O significado do hebraico aqui, do nome eu sou, eu não sou muito boa em falar hebraico, gente, vocês me perdoem aí, eu só peguei para nível de conhecimento. Toda vez que o hebraico, a gente vai falar o hebraico, a gente vai inverter. Hoje, quando a gente fala sobre Deus na Bíblia e ela fala do antigo, fala Yavé, a palavra Yavé não é a palavra correta de se falar Deus. Para os judeus, no hebraico bem antigo, só existia, que é chamado de tetagrama, as 4 letras sem vogal, que é o Y, o H, o W e o H no final. E se pronuncia Yahuá. Yavé e Yahuá não tem as consoantes. Porque se você tirar a palavra do seu original, ela perde o verdadeiro significado do que aquilo ali quer dizer. Então a Bíblia não, assim como o nosso português, vamos tentar entender da forma correta, o português de hoje é o mesmo que era do passado? Não, né? Se a gente for fazer um concurso hoje, por mais que a gente já tenha feito um concurso no passado, a gente não vai ter que estudar português de novo, porque teve um monte de mudança. O hebraico também aconteceu isso. As traduções na Bíblia também aconteceu isso. Por causa das traduções da Bíblia, do hebraico, depois ela foi traduzida para o grego, do grego, na época do catolicismo, foi para o latim, e a partir da Reforma Protestante, houve a tradução para o alemão de Lutero, e a Bíblia ela veio sendo muito traduzida, até que conseguiram colocar as vogais no Yavé. Mas toda vez que você for ler a Bíblia, você sempre tem que buscar o original daquele significado. Então, no hebraico, essas vogais elas não existem mais. Existe hoje no meio do povo judeu, judeus de verdade, aqueles que seguem mesmo os preceitos da lei, que eles não pronunciam a palavra Yavé. Tão grande é o temor deles, porque eles lembram de quando Deus se apresenta a Moisés lá e fala assim, eu sou. Tão grande é o temor que eles têm por essa palavra e saber que o eu sou fala de algo muito grande, algo poderoso. E havia um preceito da lei, que está em Levítico 24:16, eu vou ler aqui para vocês. Quem 16. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. Então, queridos, os judeus mesmo, os religiosos mesmo, eles não gostavam de que se pronunciasse essa palavra. Todas as vezes que os judeus iam levantar para ler as escrituras, nas sinagogas e qualquer lugar, era proibido se falar essa palavra, Yahuá.
Porque eles substituíram para Adonai, que quer dizer Senhor, e Elohim, que quer dizer Deus, porque eles tinham medo de eles pronunciando erradamente ou precipitadamente, eles morressem por causa dessa lei. Queridos, imagine o escândalo quando Jesus um dia vira para eles e fala assim: eu sou antes de Abraão. Eu existo antes de Abraão, porque Jesus fala isso. É a passagem onde os judeus queriam apedrejar Jesus, porque ali ele estava se intitulando como Deus. Na verdade, Jesus estava querendo dizer que ele era eterno, que ele era aquele que estava lá e existia antes de Abraão. Então, queridos, quando Deus chega para Moisés e fala assim, eu sou, é algo muito forte. Porque ele está querendo dizer para Moisés que ele não é aquele Deus de divindades que dava o socorro para que eles fossem prósperos na sua agricultura, para que eles pudessem ter filhos, aquele Deus que aprisionava o ser humano. Não, ele era um Deus completo e um Deus pleno. E um Deus que veio, junto com ele, veio tudo que aqueles deuses egípcios diziam que tinha. Ele era um Deus de livramento, ele era um Deus onipotente, ele era um Deus onipresente, ele era um Deus onisciente, ele era um Deus que fazia milagres, ele era Elohim, ele era tudo. Eles não precisavam buscar mais nada. É esse Deus que veio se apresentar para esse povo. Quando Moisés entendeu, aí sim ele caiu em si, porque Deus fecha e fala assim, olha, eu vou viver eternamente. Entenda de uma vez por todas, eu sou eterno. Deixa eu seguir aqui para não perder. Ele veio para desmascarar o falso, porque ele é o verdadeiro. Deus se apresenta a gente, e quando ele se apresenta, ele manda a gente esquecer o que é falso. Então, o eu sou, ele é o verdadeiro. Um Deus que veio para socorrer o seu povo e com esse socorro manifestar poderes. Porque todas as vezes que o povo do Egito queria algo, eles iam recorrer ao Deus do rio Nilo. As 10 pragas do Egito, que foi lançada sobre o Egito, foi para combater a um determinado Deus e qual o Egito acreditava, que eu também não vou falar. Eu já falei sobre essas 10 pragas uma vez pregando aqui. Então Deus ele envia para ele manifestar, desmascarar aquilo que era falso e para que seu povo entendesse o que era verdadeiro. O Deus que tem tentado se apresentar a gente como igreja, o Deus que quer falar com a gente como igreja, ele veio para desmascarar aquilo que é falso. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja tem assim, ó, um monte. Igreja, que eu digo, é instituição. Amém? Um monte. Igreja é aquela que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Igreja é aquela que vai estar sendo adornada e preparada para quando o noivo vir buscar. Igreja é aquela que está sendo lavada pela palavra e tem se santificado. Igreja é aquela que espera ardentemente a volta do noivo. Igreja é aquela que tem a comunhão aqui no corpo, né? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não faz parte de mim. Igreja é aquela que todos os dias acorda com a expectativa que esse Deus de milagre vai operar maravilha na sua vida também. Igreja é aquela que depende e confia de Deus plenamente. Instituição é outra coisa. Mas nós temos visto muitas igrejas aí dizendo que servem a um Deus verdadeiro, mas na verdade estão servindo a Deus dentro da sua própria denominação. Isso é muito sério. Imagina a hora que Deus se apresentar, que ele pode vir, de alguma forma ele pode vir e bater. Queridos, nós vivemos já experiências com Deus maravilhosas. Nós já vivemos experiências com Deus de ponto de estarmos vivendo uma injustiça tão grande em determinadas situações, porque o povo de Deus sofre perseguições, amém? Tem alguém aqui que já sofreu perseguição? Um monte. E a gente sofrendo essas perseguições, algumas coisas acontecendo, entristecendo muito a gente, não pense que esse Deus ele não está vendo. Ele está presente. E a gente, às vezes, numa reunião simples, tão assim, não despreze as pequenas reuniões, porque Deus pode vir ali na sarça. Vai se esconder em um cantinho achando que não tem nada e Deus vai ali e te acha.
E a gente, numa reunião de intercessão, nem tinha tanta gente assim. E naquele dia Deus bradou naquele lugar. Deus bateu o martelo. Ele usou uma irmã, a gente orando, e ela via um juiz passando no altar. É uma jovem, E jovem, tá? Na época devia ter seus 17. Olha, tantos jovens aqui que podem ser usados poderosamente por Deus. Ela não sabia nem o que a gente estava passando. E Deus deu uma visão a ela de no altar um juiz, né? Um homem vestido com roupa de juiz. Subia as escadas ali e ele pegava e pá! Batia o martelo ali. Ela chorava, que ela não entendia a visão, ela não conseguiu ter o discernimento. O que ela pôde fazer no final foi me chamar e passou a visão. Queridos, não demorou uma semana. Deus se apresentou a gente naquele dia dessa forma. Deus pode se apresentar a você. Ele vem na sua causa, Ele vem no seu livramento, Ele vem no seu opróbrio, no seu sofrimento, na sua vergonha. Ele fala para Moisés: eu ouvi, e porque eu ouvi, eu desci, e porque eu desci, eu vou guiá-los, e porque eu vou guiá-los, eu vou dar uma terra. E outra coisa, eu vou guiar eles até eles chegarem nessa terra. O Senhor não vai nos abandonar nesse caminho que Ele conduziu a gente. Tanto não vai que quando o povo sai, a palavra de Deus diz que a nuvem dele ficava durante o dia e seguia, não é isso? À noite o frio do deserto, porque o deserto era ou muito quente ou muito frio. O frio do deserto era aquela coluna de fogo. Gente, a gente não tem noção de que Deus é esse. O Deus que guia nossos passos, mesmo que a gente pense que a gente não está nem sendo guiado. Quando a gente vai ver lá na frente, fala: meu Deus, realmente foi Deus que me guiou. Então não pense que você está sozinho. Você não está sozinho. Como Deus me confortou quando eu li, eu estudando, Ele falou assim: eu desci. Falei: Senhor, o Senhor desceu para falar com o ser humano. Eu desci para falar com a criatura, com Moisés e com o meu povo. Aí Deus me lembrou de Jesus, Ele desceu de novo. E Jesus desceu várias vezes. Desceu de novo, porque desceu também a sepultura, mas desceu num dia que Ele estava no meio de uma reunião com seus discípulos, e a palavra do Senhor diz que Ele ia celebrar a última Páscoa. E Ele pega, conhecendo todos os seus discípulos, os seus temperamentos, as suas dificuldades, as suas limitações, sabia que Judas ia trair, sabia que Pedro ia negar, não é? Conhecia todos. E Ele ainda falou assim: como eu ansiei por esse momento. Como eu esperei por esse momento. E ali, Ele pega e desce de novo. Lava os pés. Um monte de homem ruim, prepotente, briguento, ladrão. Ele desce. O Senhor, Ele desce para se encontrar conosco. Vê se esse Deus que a gente serve não é digno de adoração, queridos. Ele desceu, porque agora Ele desce de Atos para vir para onde? Morar. Porque quando formos ministrar também dos nomes de Deus, a gente vai ter que citar isso. Deus agia de forma diferente no Antigo Testamento. Deus, Ele se manifestava com milagres, Deus se manifestou com o mar se abrindo, Deus se manifestou jogando bola de fogo. Não foi assim nas guerras de Jericó? Quantas vezes Josué contemplou nas guerras com os midianitas? A guerra quase por sendo já vencida, Josué achando que ele não ia ganhar mais, daqui a pouco, pum, bolas do céu, bolas de fogo. Deus sempre desce, queridos. Com bolas de fogo, com o mar se abrindo, Ele sempre desce. E ali, Deus se manifestava dessa forma, individual. Às vezes usava um profeta, usava outro. Então Ele cooperava ali no meio do povo. No meio do povo, Ele manifestava a sua graça. Quando Ele desce em Atos, agora Ele falou assim: não, eu vou agir diferente. Eu quero ser muito mais íntimo. Agora eu não vou operar no meio, agora eu vou operar no povo. Diferente, eu estou dentro.
Tô dentro de você, tô dentro de você, tô dentro de você, tô dentro de você, tô dentro de... Olha só, olha que maravilha esse Deus. Se doando, se dando. Por quê? Porque eu ouvi, eu desci. Porque eu desci, agora eu vou guiar. E eu vou conduzir você até essa terra prometida. Sabe o que a gente precisa fazer? Pega na mão desse Deus aí, queridos. Vai com ele. O eu sou se mostrou para eles. O eu sou se mostrou para nós. E tem se mostrado todos os dias. Agora, você tem enxergado o eu sou? Como você tem visto esse Deus? Diante da primeira dificuldade da tribulação, a gente treme. A gente questiona. A gente diz que não está dentro do propósito ou que o propósito está errado. Não é? Mas ele não vai mudar, né? Porque se tem uma das coisas que significa o nome eu sou, é que ele não muda. Ele é imutável. Um dos atributos desse eu sou, ele não muda. Ele é eterno, ele não muda, ele é onipresente. O que ele fala para Moisés é, olha, eu estou presente em todas as eras. Desde Abraão, Isaac e Jacó, estou presente. Eu sou onisciente. Sabe o que Salmo 139, 7 diz? Se você subir ao céu, Deus está. Se você descer, mergulhar no mais profundo mar, ele também está presente. Ele está em tudo. Ele está presente em tudo. Até nas coisas mais difíceis que você acha que não tem jeito, ele está ali e ele pode agir. Só não age se ele não quiser e se ele tiver um plano maior. Entenda, queridos, para de ficar brigando com Deus. Porque Deus não agiu nisso, porque Deus não fez aquilo. Se ele não fez, não é para fazer. Deixa. Deixa quieto. Senão você ainda fica como rebelde, desobediente, entristecendo Deus, né? O eu sou. O que direi ao povo? Moisés pergunta. A gente está muito preocupado em ficar defendendo Deus, de ficar rotulando Deus. Deus não precisa de defesa. E Moisés pergunta, o que eu vou dizer, Senhor? Ele disse assim, eu mesmo vou me manifestar no meio deles. Eles vão me conhecer. Eles vão me conhecer. Quem quer conhecer esse Deus aí, queridos? Pessoalmente. Olha que isso é sério. Ele pode vir no meio de um trovão. Ele pode vir no meio da bonança, como ele pode vir no meio das dificuldades. Ele pode vir na tempestade ou na calmaria. Mas ele vem, que ele desce. Então, Deus que desce. Então, Moisés pergunta, o que eu vou dizer? Aí ele se intitula. Tudo isso que eu falo para vocês é o significado do eu sou, porque não tem como dar nome a Deus. O Deus do livramento, o Deus sustentador de tudo, o Deus que, como ele fala lá para Jó, quando Jó pensou em reclamar com ele, né? Que criou as estrelas, os céus, os firmamentos, o homem, tudo. Pode o homem medir a terra ou fazer alguma coisa que mude a trajetória, o percurso da terra? Não pode. É esse Deus. O Deus que é suficiente, que é o Deus da eternidade. O Deus que, quando você conhece ele, nada mais vai te fazer falta. Sabe, queridos, quando a gente está na presença de Deus e a gente começa a se sentir vazio, como se precisasse de mais alguma coisa, é porque a gente não está se deleitando nesse Deus que a gente serve. Porque quando ele vem na nossa vida, a palavra do Senhor vai dizer que ele é suficiente. Ele preenche a nossa vida. A gente não sente falta de mais nada. O Deus eu sou é aquele que, quando ele entra na nossa vida, ele nos completa. A gente sente alegria, mesmo nas dificuldades. A gente tem esperança. A gente tem expectativas do futuro. Ele abre a nossa visão, ele muda a nossa forma de ver as coisas. Então, ele é suficiente. Repete comigo, meu Deus é suficiente para mim. Meu Deus é suficiente. O Deus que tudo vê. Êxodo 3,16, ele fala sobre isso, né?
A gente repete aqui. Aí ele vai e diz assim, no 15 ele fala assim: disse também Deus a Moisés, diz aos israelitas o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que é o Deus que cumpre promessa, por isso que ele sempre reforça isso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Esse é o meu nome para sempre, nome pela qual serei lembrado de geração em geração, para sempre. Ele não tem um nome hoje, ou ele não serve para a pessoa só hoje, ou ele não serve para a pessoa só amanhã. É um Deus que opera na nossa vida sempre. Então é um Deus que tudo vê, ele conhece os tempos que passaram, ele conhece os planos que se cumpriram, o que ainda há de se cumprir na nossa vida, e ele conhece o tempo futuro, Isaías, né? Isaías que fala assim, ele conhece o fim das coisas no começo delas. Então, precisamos confiar nesse Deus. Aquilo que não conseguimos compreender hoje, aquilo que nós não conseguimos entender hoje, ele entende. Ele conhece o final, lá na frente. Daquilo que é um projeto inicial que você está projetando, que você está se preparando, que você está sonhando, que você tem que fazer, você tem que sonhar, você tem que projetar, você tem que criar, mas o final pertence a Ele. E o final é conhecido por Ele. Então, fica tranquilo, descansa nesse Senhor. É um Deus que não muda, é um Deus que está presente. No tempo em que eles estavam ali cultuando aos deuses, durante 400 anos, aqueles deuses ali supriam as necessidades dele, mas não podiam mudar a vida deles. Tanto que quando o Senhor vem com o poder dele no Egito, lançando as pragas do Egito, esses deuses puderam mudar alguma coisa? Eles puderam fazer com que as pragas não alcançassem? Não. Então não adianta. O único que pode cessar a praga é Deus. Não adianta você botar vassoura atrás da porta. Não adianta você colocar trevo. É trevo aquele negócio que bota na carteira? Trevo. Passar embaixo da escada. Não passar embaixo da escada. Fugir do gato preto. Porque tem crente que ainda tem crendice, né? Botar um negocinho aqui para a criança não soluçar. Não é? Cruzar o dedinho para o Flamengo ganhar. Hã? O pessoal está cruzando para perder. Para perder também. O que mais? Essas simpatias da vida. Gente, só quem expulsa a praga é Deus. Então, querido, não seja místico. Acaba cultuando outros deuses na sua casa sem você saber. Só quem expulsa a praga é Deus. Porque os deuses do Egito não conseguiram expulsar as pragas. Então não depende de nada e nem ninguém. Por quê? Porque o eu sou se define. Olha que lindo. O eu sou se define. É como aquele que diz assim: eu sou e pronto, acabou. A minha palavra é a última e a verdadeira. O Deus que quer voltar a ser o Deus do presente, não o Deus do passado. O Deus que quer cumprir as promessas do passado, mas voltar a ser o Deus do presente. Porque se a gente viver toda hora, porque no passado, a gente não consegue ver Ele na sarça e viver o sobrenatural. O presente é o tempo ideal de realização de promessas. O presente é o tempo real que o Deus eu sou quer se manifestar nas nossas vidas. O presente é o momento em que Deus desce para falar conosco. Todos os dias eu penso nisso. O meu Senhor desceu para falar comigo. Ele desceu para falar contigo. E se Ele desceu, você tem certeza, tem livramento. Se Ele desceu, com certeza, tem resposta. Se Ele desceu, tem milagre. Se Ele desceu, tem prosperidade. Se Ele desceu, tem transformação. Porque Ele desceu.
Que grande é isso! Gerações passam, homens se levantam, políticas mudam, culturas mudam, não é? Moda passa, valores, costumes antigos passam, mas esse Deus não muda. O ser humano fala uma coisa no passado, faz promessas, fala que vai fazer um monte de coisa. Quando você vai conversar talvez com ele, esse mesmo ser humano hoje, você vai ver que a mente dele está totalmente diferente do que ele era. Porque muda. A palavra de Deus diz que ele não tem variações. Ele não tem variações. Sabe por que ele não tem variações? Porque é isso que nos dá força. Porque quem é que não quer seguir a um Deus que sabe quem Ele é, tem planos firmes, tem promessas maravilhosas para a nossa vida? Isso nos dá segurança. Saber que Ele não muda, que Ele é forte, Ele nos fortalece. Amém, queridos? Então esse eu sou quer se apresentar a nós, assim como Ele se apresentou ao povo. O eu sou, que o nome dele já se mostra poderoso por si só. O nome dele não tem como a gente colocar, porque não tem limite para esse nome. E esse eu sou, a partir do momento que ele operou maravilhas no deserto durante os 40 anos, até que, depois da morte de Moisés, Josué conduz esse povo à terra prometida, ele continuou querendo se manifestar no meio desse povo. E a cada vez que o povo oscilava a querer buscar outros deuses, cultuar outros deuses, outras divindades, ele operava no meio do povo. Ele não afastou-se, ele não saiu. E nós vamos estar falando sobre as manifestações desse Deus durante toda a trajetória. Talvez não vamos falar sobre todos, mas as principais. A gente vai falar quando Deus operou no meio das guerras. E ali ele falou assim, olha, fala com eles de novo. Eu operei meu milagre lá no Mar Vermelho, mas parece que tem hora que esse povo esquece. Eu abri o Jordão, mas parece que eles esquecem. Deixei cair bolas do céu para eles vencerem as guerras, mas parece que eles esquecem. Aí ele vai lá no meio da guerra, ó, eu sou Tsidkenu, Deus da bandeira, eu sou Jeová, não lembro os nomes. eu lembro só de Tsidkenu, 3 nomes. É o Deus da bandeira, o Deus da justiça, o Deus da guerra. O Deus que continuou operando no meio do povo e se manifestando no meio do povo para que a glória dele fosse cada vez mais manifesta. Esse Deus é o Deus ao qual nós servimos. Amém? Uma pequena introdução. E a gente vai aprendendo passo a passo, porque o eu sou vai se manifestar em nossas vidas, amém? Fica de pé para a gente orar.